Nós estamos fazendo o culto de ação de graças pela emancipação aqui da Igreja de São Bernardo e também a ordenação ao Ministério Pastoral do Elmer e do Guilherme. Então, nada mais adequado de nós ouvirmos a palavra de um velho pastor. De um velho pastor que estava encerrando o seu ministério. E a última parte dessas palavras deste velho pastor está registrada lá na carta de 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. E hoje nós vamos destacar especialmente os versículos 9 a 18. E nesse trecho inicia assim, Paulo falando para Timóteo, o velho pastor falando para o jovem pastor. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga, segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Essa segunda carta de Paulo a Timóteo, ela foi escrita provavelmente entre os anos 64 e 68, quando Paulo estava preso pela segunda vez em Roma, no final do seu ministério. Foi sua última carta, pois provavelmente ele foi morto logo em seguida. E se você ler essa carta, nesse mesmo capítulo, ele fala que o corpo dele está sendo oferecido como libação. A sua vida está sendo derramada por causa do Evangelho. Então, é nesse clima, é nesse contexto que ele escreve essa segunda carta a Timóteo. Mas nem por isso é uma carta triste. Uma carta de derrota. Pelo contrário, embora ele soubesse da sua morte eminente, a sua carta é uma carta de vitória. Ele fala que ele guardou a fé. Ele guardou a fé. E aqui nesse último versículo que nós lemos, né, ele fala que a coroa da justiça está preparada para ele. Então, essa palavra para o Elmer, para o Guilherme e para todos os irmãos que estão presentes. Muitas vezes nós temos a ilusão de que nós, servindo a Deus, nós só encontraremos caminhos planos, caminhos aplanados. E quando nós vemos Paulo escrevendo esse trecho da carta, nós vemos que as coisas não são dessa forma. Que se a nossa vista não estiver em Cristo, não estiver nas coisas eternais, é melhor a gente nem continuar essa caminhada, nem começar a caminhada. Se nós temos a intenção de recebermos louros, reconhecimentos humanos, então a minha palavra para vocês, desistam agora.
Desistam agora ou calem-se para sempre. Igual se fala, né? No casamento. Diga sim agora ou cale-se para sempre. E essa é a minha palavra para vocês. Mediante essas palavras de Timóteo, e que podem ser corroboradas por qualquer ministro fiel que tenha um pouquinho de caminhada cristã no ministério. E ele inicia falando a respeito de suas carências. E ele fala para Timóteo, venha ter comigo depressa. Ele estava ansioso pela companhia de Timóteo. Ele estava se sentindo só, ele estava se sentindo isolado, ele estava se sentindo abandonado. Então ele faz este pedido para Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Se você olhar no início lá do capítulo 4, ele vai falar a respeito das responsabilidades de Timóteo no ministério. Para Timóteo pregar a palavra, para ele exortar, para ele instruir, porque ele vai encontrar pessoas que vão resistir à sua palavra, mas é para ele permanecer firme, para ele fazer o trabalho de um evangelista. E aqui, esse capítulo, no versículo 9, ele entra numa coisa mais pessoal. Procura vir ter comigo depressa. E depois ele vai explicar por quê. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Então, no nosso ministério, no ministério de vocês vão encontrar muitas pessoas que vão chegar alegres, felizes, para trabalhar, para ajudar, para auxiliar. Mas depois de um tempo, por causa das dificuldades, eles vão abandonar. Eles vão abandonar o Evangelho. Eles vão abandonar a Cristo. Eles vão abandonar a companhia de vocês. Por amarem mais o presente século do que o Evangelho. Se você for lá no versículo 8, vai falar a respeito das promessas para aqueles que amam a vida de Cristo. E aqui, ele faz um contraponto que Demas, ele não amou mais a vinda de Cristo, mas ele amou mais o presente século. E com isso, ele abandonou a Paulo. Talvez porque ele não quisesse sofrer como Paulo, talvez ele não quisesse ser preso como Paulo e ser martirizado como Paulo. Mas ele abandonou Paulo depois de uma longa caminhada. Vê lá, em Colossenses, Paulo vai falar a respeito de Demas. Colossenses 4,11. Saúda-vos, Lucas, o médico amado, e também Demas. Demas também vai aparecer lá na carta a Filemon. E aqui, tristemente, no final da carreira, Paulo fala assim: Demas amou mais o presente século e me abandonou. 2 Timóteo 4,8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Demas não amou a vinda de Cristo, amou o presente século. E daí todos nós devemos fazer uma reflexão. Quanto é que nós amamos a vinda de Cristo? Ou será que a gente não quer a volta de Cristo porque nós temos muitas coisas boas para fazer ainda? Nós ainda temos que casar, nós temos que ter filhos, criar os nossos filhos, ver os nossos filhos se formarem, se casarem, terem netos, construir a casa, comprar o carro, viagens, etc. Tal. Irmãos, são tudo coisas boas. Mas aqui a recomendação é a seguinte: será que nós não estamos amando mais essas coisas do que amando a volta de Cristo? Demas abandonou a Paulo porque ele amou mais o presente século do que a vinda de Cristo. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Pessoas que eram companheiros de Paulo, mas diferentes de Demas. Eles se foram
porque foram exercer ministérios em outros lugares. Somente Lucas está comigo. Então, de todos aqueles companheiros de Paulo, somente Lucas, naquele momento, estava com ele, por isso que ele estava se sentindo muito só. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então, venha e traga também Marcos. E aqui é muito interessante, porque, lembra-se, Paulo está no final do seu ministério. Atos 15, 36, 38, no início da segunda viagem missionária de Paulo. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor. Vamos voltar para aquelas cidades em que nós visitamos e fizemos irmãos na nossa primeira viagem. E Paulo faz esse convite para Barnabé, para que eles revisitassem aquelas igrejas. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Barnabé chega para Paulo: vou sim! Só que eu vou levar Marcos comigo. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Então Marcos abandonou a Paulo e Barnabé na metade da primeira viagem missionária. Agora chega na segunda viagem, Paulo chama Barnabé e fala: vamos. Ele fala: vamos levar também Marcos. Paulo: Marcos não. Marcos não. Ele nos abandonou na primeira viagem. E agora, no final da sua carreira, ele fala assim: traga Marcos, porque ele me é útil no ministério. Irmãos, uma das características das pessoas que não pertencem ao Senhor é que elas são irreconciliáveis. Elas brigam, elas discutem, elas têm algum problema e jamais elas vão se reconciliar. Estou falando do ministério. Na vida cotidiana, então, nem se fala. A pessoa lá, as crianças brigaram por causa de uma coxinha de frango, e aquela briga das crianças, as mães, os pais vão levar até o final da vida, porque as crianças brigaram por causa de uma coxinha de frango na festa de Natal. Mas nós estamos falando assim do ambiente dentro da igreja. Pessoas que são irreconciliáveis. E isto não é marca de uma pessoa que pertence a Cristo. Então, Paulo aqui nos dá esse exemplo. Ele teve esse problema com Marcos, não queria mais a companhia de Marcos, mas no final do seu ministério, ele fala para Timóteo: traga Marcos, porque ele me é útil no meu ministério. Que coisa extraordinária, que lição maravilhosa para nós. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Então, vários deles, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia e Tíquico mandei para Éfeso. Pessoas que se separaram de Paulo por causa do ministério, que eles foram exercer o ministério em outros lugares. Assim como nós estamos fazendo no dia de hoje, né? Então, nós começamos juntos. Nós nos amamos. Vários de vocês, eu tive a oportunidade de fazer o casamento, celebrar o casamento. Vários de vocês, eu tive o privilégio de apresentar os seus filhos. E agora nós estamos nos separando. Vocês vão continuar o ministério aqui em São Bernardo. E nós vamos continuar exercendo o nosso ministério lá em São Paulo. Nos separando para continuarmos juntos na expansão do reino de Deus aqui na terra, até quando Ele permitir, para a glória do nome dEle. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Percebe, irmãos? Uma pessoa que vivia para o Evangelho, que se dedicava ao Evangelho, que não tinha medo de morrer por causa do Evangelho, mas ele tinha suas carências. E uma das coisas que ele estava sentindo falta era da sua capa, porque em Troade ele teve que sair meio que fugido,
e ele acabou deixando algumas coisas lá na casa de Carpo, e uma delas era a capa. E a capa era muito útil, ainda mais num ambiente frio, em que ele precisava de um cobertor, de um agasalho para dormir, e a capa servia para isso. Então ele falou assim, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Então, os livros provavelmente eram alguma literatura de filosofia, alguma literatura cristã, etc., qualquer coisa. E os pergaminhos provavelmente eram os pergaminhos das Escrituras, alguns livros do Antigo Testamento em que Paulo estava pedindo para que Timóteo pudesse trazer. Então, venha depressa, traga-me Marcos, me traz também a capa, me traz os livros, me traz os pergaminhos. Então, as necessidades de Paulo. Paulo tinha necessidades afetivas. Venha depressa, traga Marcos. Igreja, todos os homens, e os pastores, os líderes da igreja são homens. Eles têm essas necessidades. Necessidades afetivas. E Paulo tinha suas necessidades afetivas. Venha depressa, traga Marcos. Necessidades físicas. Traga capa. Paulo tinha necessidades intelectuais. Traze os livros. Necessidades espirituais, especialmente os pergaminhos. E as necessidades que Paulo tinha são as necessidades que qualquer um de nós devemos ter também. Necessidades afetivas, físicas, intelectuais e espirituais. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Agora nós vamos ver também dois contrastes aqui. A primeira reclamação aqui de Paulo era em relação a Alexandre, o latoeiro. Causou-me muitos males. Ele resistiu à palavra do apóstolo. Discutiu. Brigou. E ele fala assim, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Ele entrega Alexandre nas mãos do Senhor, para que a vingança viesse da parte do Senhor, para que o Senhor recompensasse Alexandre segundo as obras dele. Travou aqui, faz favor. E recomenda para Timóteo, tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente nossas palavras. Paulo não está falando para Timóteo evitar a Alexandre, mas está falando para ele tomar cuidado, tomar cautela. Guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. E vocês vão encontrar esse tipo de pessoas também no ministério de vocês. Pessoas que vocês vão exortar, que vocês vão instruir, que vocês vão repreender, mas eles vão resistir fortemente à palavra de vocês. Agora Paulo fala a respeito do motivo da sua prisão. Ele estava preso por causa do evangelho, e ele estava preso pela segunda vez, e ele fala assim, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Olha o contraste aqui. Com Alexandre, ele disse que o Senhor lhe daria paga. Que o Senhor lhe daria paga. Agora, para esses que o abandonaram, Paulo está falando uma coisa diferente. Ele está falando assim, Senhor, perdoa-lhes. Não coloca isso na conta deles. Releve isso que eles fizeram me abandonando. É interessante porque aqui Paulo está reclamando mais pelo fato de nenhum dos seus amigos, nenhum daqueles que o acompanhavam, ter saído em sua defesa ou dado testemunho a respeito dele, do que daqueles que estavam o acusando. Porque aqueles que estavam acusando eram de fora. Eram inimigos, eram pagãos.
Mas talvez ele tinha a ideia de que aqueles que testemunharam a respeito do seu ministério pudessem ter saído em sua defesa. Poderiam ter falado alguma coisa para dizer, não, não é isto. Isso que vocês estão acusando não é verdade. E ele fala assim, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Então, ele se sentiu acusado e se sentiu abandonado por aqueles que poderiam ter testemunhado, por aqueles que poderiam ter ajudado ele na defesa. Mas, ele fala assim, que isto não lhe seja posto em conta. Que o Senhor não leve isso em consideração. Que o Senhor possa perdoar essas pessoas. Muito, muito lindo isso. E quando, não somente na história de Paulo, mas quando a gente vê também, por exemplo, a história de grandes homens de Deus, por exemplo, de Calvino, Farel o chamou para ficar em Genebra, para ajudar lá no ministério, e depois de menos de 2 anos, tanto Calvino como Farel foram expulsos de Genebra. Não queremos mais vocês aqui. Isso que vocês estão ensinando, isso que vocês estão querendo, nós não queremos mais vocês aqui. E eles foram expulsos de Genebra, tanto Calvino como Farel. E depois de 2 anos, quase 2 anos, eles retornaram. E foi muito interessante, porque no dia que Calvino voltou a pregar naquela igreja, ele continuou pregando a sequência da última vez que ele tinha pregado, quase 2 anos antes. Ele não deu nenhuma palavra. Ele fez de conta que ele tinha pregado no domingo antes. E ele continuou aquela série de pregações que ele estava fazendo. Uma outra figura é Jonathan Edwards. O grande líder do primeiro grande avivamento dos Estados Unidos, no século XVIII. Ele era pastor lá em Massachusetts. E ele é um dos grandes responsáveis pelo retorno às doutrinas reformadas para o primeiro grande reavivamento nos Estados Unidos. Companheiro de trabalho de Whitefield, eles fizeram muitos trabalhos juntos. E interessante, porque a igreja tinha passado por um grande avivamento, e ele reconhece como uma grande obra do Espírito Santo. Muitas pessoas pensam que o avivamento vai vir quando o pregador grita, quando ele vibra, e diz que Jonathan Edwards, quando ele ia pregar, ele mantinha o mesmo padrão de voz em toda a sua mensagem. Diz que naquela a grande mensagem, a mais conhecida delas, pecadores nas mãos de um Deus irado, ele ficou a semana inteira escrevendo aquele sermão no seu gabinete, não conversou com ninguém, não falou com ninguém, não comeu, nada. E ele saiu do seu gabinete e foi direto para o culto. E ele começou a ler aquele sermão no mesmo tom de voz. E quando ele foi chegando no final, a igreja quase que inteira chorando, pedindo para ele parar. Pessoas agarradas nos pilares da igreja. Tal foi o mover de Deus naquela pregação de Jonathan Edwards. Extraordinariamente, inacreditavelmente, depois de alguns anos, ele foi expulso da igreja. Mesmo aquela igreja tendo experimentado um grande avivamento. Irmãos, ele tinha 11 filhos. E sabe qual era uma das acusações que fizeram para ele? Que 6 dos seus filhos tinham nascido no domingo. Como é que uma pessoa, uma irmã, pode ter um filho no domingo, no dia do Senhor? Não pode trabalhar, então não pode ter trabalho de parto. Percebe? E ele foi expulso daquela igreja. Nunca mais retornou. E no seu último sermão, ele deixou 5 conselhos para aquela igreja que eu acho que é útil para vocês aqui nesta manhã. Primeiro deles, mantenham a ordem na família. Cada família
é uma pequena igreja. A igreja é constituída de diversas famílias. Então a igreja vai ser conforme forem as famílias. Então, a ordem dele, mantenham a ordem na família. Evitem contendas. Evitem brigas. Evitem partidarismo. Evitem maledicência. Evitem fofoca no âmbito da igreja. Vigiem a entrada do erro. Irmãos, todas as igrejas evangélicas, elas são fruto da reforma protestante. Todas elas. Todas as igrejas evangélicas, elas são frutos da reforma protestante. E onde é que elas estão hoje, a maioria? A maioria falando de vitória, de cura, de milagre, de abertura de porta, de que você vai conseguir, de que você vai ter. Ou muitas falando só de comportamento. Você pode isso, você não pode isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquele outro, você deve fazer isso, você deve fazer aquele outro. Outras, parecendo mais um clube, investindo grande parte da sua energia e dos seus recursos em coisas que qualquer clube faz. É judô, é aula de inglês, alfabetização, corte e costura. Nem sei se tem corte e costura ainda. Masterchef, Masterchefinho, aula de futebol, aula disso, aula daquilo, aula de balé, etc. Aula de balé para as irmãs ir fazer coreografia aqui na frente. Não é assim? Não é verdade isso? Vocês não testemunham isso? Onde ficaram as doutrinas? Onde ficaram aquelas doutrinas tão ricas na origem da reforma protestante? Então você vai hoje em muitas igrejas reformadas, embora elas pareçam ser ortodoxas, mas você não ouve mais falar a respeito das doutrinas da graça, da total depravação, da eleição incondicional, da chamada eficaz, da morte de Cristo em favor dos seus eleitos, da guarda daqueles que pertencem a Deus, da perseverança dos santos. Você não ouve mais falar nessas coisas. Quando que elas perderam? Provavelmente elas perderam naquele momento que elas falam assim, não, isso daí todo mundo já sabe. Isso daí todo mundo já sabe. Não vou falar mais desse assunto. É igual o garoto que ele é a mãe quando ele é pequeno, dá leite, dá papinha, dá o suquinho, etc. Depois começa a dar o arroz, o feijão, a carne, o frango, etc. Tal. Aquele garoto fica forte, fica sadio. E daí ele faz 18 anos. E daí ele começa a ir na festa dos amigos. E daí ele começa a comer feijoada. Churrasco. Ele fala, isso que é comida. Não quero mais saber da comida da minha mãe. Não quero mais saber daquela comida trivial da minha mãe. Mas ele não sabe que ele só pode comer o churrasco. E a feijoada, porque ele foi alimentado com leite. Ele foi alimentado com a canja. Ele foi alimentado com arroz. Ele foi alimentado com feijão. Ele foi alimentado com a carne. Então, nós precisamos ficar atentos para não abandonarmos o verdadeiro evangelho. Aqueles que não pertencem a Deus, eles precisam ouvir o evangelho. Aqueles que pertencem a Deus precisam ouvir o evangelho mais ainda. Para que até o último minuto de vida, a confiança deles estejam em Cristo. E não naquilo que eles fizeram ou deixaram de fazer. A nossa confiança está em Cristo. E esse foi um dos conselhos de Jonathan Edwards para aquela igreja. Vigiem, vigiem. Então, e ele falou aquilo para a igreja. Então cada um de vocês que vão ficar aqui na igreja, vocês devem vigiar, vocês devem ser conforme aqueles de Bereia. Não somente os pastores.
mas também cada membro da igreja. Entreguem-se muito à oração. Isso é uma coisa que é muito difícil para nós, principalmente nós que somos pragmáticos. Mas a recomendação dele, entreguem-se muito à oração. Uma das coisas que ele falava era assim: orem, orem e orem, até que você esteja orado. Quer dizer, orem sempre. E é isso, uma batalha que cada um de nós devemos ter. E por último, sejam muito cuidadosos no reconhecimento de um novo pastor. Não se precipitem no reconhecimento de novos obreiros. Não se precipitem no reconhecimento de novos presbíteros. Não sejam precipitados na imposição de mãos. É fácil colocar para dentro, mas é difícil colocar para fora. Conselho de Jonathan Edwards, em 1750. Que vale para a nossa igreja de São Paulo, para a nossa igreja de Francisco Morato e para vocês aqui de São Bernardo. Sejam muito cuidadosos no reconhecimento de um novo pastor. Mas ele tinha sido abandonado. Ele se sentiu só. Talvez ele tenha chorado, decepcionado, mas não derrotado, não vencido. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Percebe que mesmo diante de uma adversidade, de uma coisa que não alegrou o coração dele, ele podia ver o resultado, que o Senhor estava por detrás daquilo, e que o evangelho foi proclamado entre os gentios por causa daquilo. E assim, e nós que somos reformados de novo, nós precisamos enxergar a mão de Deus, mesmo nos momentos de adversidade, que o Senhor está no controle, que o Senhor vai fazer a obra dele. E todos os gentios ao ouvissem, fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Ele não está falando que Deus vai livrar ele da morte, percebe? Ele não está falando que Deus vai livrar ele da morte, porque ele sabia que ele seria martirizado. Mas o Senhor me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelo século dos séculos. Amém. Irmãos, que coisa extraordinária. Quantas dificuldades, quantas tristezas, quantas decepções. Mas como que ele termina essa parte? A Ele, glória pelo século dos séculos. Amém. Foi assim que aconteceu? Foi assim que o Senhor permitiu? Foi assim que o Senhor quis? Glória a Ele, eternamente. Amém. E quando nós falamos para o Elmer e para o Guilherme, nós precisamos entender que nós não estamos falando somente para eles, mas para cada um de nós, para cada um de vocês. Porque um dos pilares da reforma também é o sacerdócio universal dos crentes. Pregar o evangelho, ensinar, fazer discípulos, não é obrigação somente dos líderes da igreja, mas de cada um de nós. Cada um de nós somos sacerdotes. Cada um de nós temos uma missão. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, aqui Paulo não está falando para pastores, para líderes, mas está falando para toda a igreja. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja se reúne para falar a respeito das virtudes de Cristo. A igreja se reúne para falar a respeito das virtudes de Cristo. Você pode falar assim, é óbvio. Não é óbvio. Não é óbvio. Nós vamos encontrar inimigos dentro da igreja que não querem saber a respeito das virtudes de Cristo. Vamos falar de outro assunto.
E cada um de nós, no nosso testemunho pessoal, na nossa evangelização, nos cultos, nas reuniões de oração, qualquer outra coisa que nós fazemos, nós somos chamados para proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em outras palavras desse texto, D.A. Carson falou assim: se vivermos muito, sofreremos muito. Assim, para sofrermos pouco, precisaremos viver pouco. Mas assim, outros irão sofrer. Então, quanto mais nós vivermos, mais nós vamos sofrer, porque mais nós vamos perder pessoas. E quando a gente morre cedo, a gente sofre pouco. Mas em compensação, outros irão sofrer porque nós somos cedo demais. Percebe? E essa é a história de Paulo e de cada um de nós. É verdade isso, não é? Aqueles mais antigos, quantas pessoas você já não perdeu? E é assim. Então nós vamos perdendo, até o dia em que nós seremos perda para alguém. Ou para alguém, se existe a palavra. Quanto mais relacionamentos tivermos, mais sofreremos. Pessoas que ficam doentes, casais que se separam, pessoas que morrem. Mas tudo está no controle de Deus. Nós não vamos nos isolar para que a gente não tenha relacionamento, para que a gente não sofra. Não. Nós somos chamados para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo e cada um de nós, cada um dos ministros fiéis ao Evangelho, tem crise de abandono, crise de deserção, traição interna e externa, dos de dentro e dos de fora. Nós perdemos pessoas por doença. Nós perdemos pessoas por causa das estações. Está frio, está calor. Perdemos porque as pessoas amaram mais outras coisas do que o Evangelho. E nós perdemos porque as pessoas são chamadas para sofrerem em outros lugares. Então nós estamos perdendo vocês porque vocês estão sendo chamados para sofrerem em outros lugares. Todas essas coisas aqui. Abandono, deserção, traição interna e externa, doença, perda por causa das estações, perdas porque as pessoas vão amar mais esse mundo do que a Cristo. E vocês também irão perder pessoas que irão sofrer em outros lugares. Assim é a vida, assim é o Evangelho, assim é o ministério. 1 Pedro 4,13. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Então, quando vocês passarem por esses sofrimentos, lembre-se desse texto. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Então, que a gente não sofra porque a gente pecou, porque nós tivemos mau procedimento, porque nós somos duros, porque nós erramos com as pessoas, mas que nós possamos sofrer por causa de Cristo, assim como foi a vida de Paulo. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, na sua volta, quando ele se manifestar, nós nos alegremos exultando. Então nós precisamos não olhar para Paulo. Paulo, nós podemos olhar ele como exemplo, e outros homens de Deus nós podemos olhar. Mas nós somos chamados para olharmos para Cristo. Guilherme, Elmer e cada um de nós. Eu, o André. Cristo, ele foi abandonado. Na última hora, quem é que estava com ele? Cristo foi traído. Cristo foi negado
por um dos seus melhores amigos. Eu não conheço. Cristo foi julgado sem defesa. Cristo foi morto sem capa. Lançaram sorte. Cristo padeceu sem água. Tenho sede. Cristo morreu sem o Pai. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Paulo, ele fala todos aqueles sofrimentos, mas ele declara assim: mas o Senhor não me abandonou, mas o Senhor esteve comigo. Cristo padeceu muito mais do que Paulo, e ele não pôde dar esse testemunho de que ele não foi abandonado pelo Pai. Pelo contrário, ele bradou: Deus meu, por que me abandonaste? Cristo, naquele momento, ele perdeu o Pai para que nós pudéssemos ter Pai. Ele foi abandonado pelo Pai para que nós, pecadores miseráveis, fôssemos recebidos pelo Pai. E daí nós podemos, olhando para Cristo, olhando para a sua obra maravilhosa, olhando para a nossa adoção, pela promessa que Ele tem de nunca nos abandonar, nós podemos também repetir essa oração, vamos dizer assim, de Paulo, no versículo 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque nós podemos olhar homens de que este mundo não foi digno e vermos que eles sofreram por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Que, se isso também for concedido a nós, que nós possamos também nos alegrar na certeza de que o Senhor nos levará são e salvo para o seu reino eterno, naquele dia que o Senhor vai se revelar. Que o Senhor possa abençoar essa igreja, para que eles possam crescer e se multiplicarem. Que os pastores dessa igreja sejam fiéis e possam receber honra, Senhor, desta igreja. Que o Senhor possa levantar outros obreiros fiéis à Tua palavra e outras igrejas fiéis à Tua palavra, sempre e eternamente, para o louvor da Sua glória. Em nome de Jesus. Amém.